Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando sobre mais um dos nossos Dividend Kings, que vai ser sobre ABM Industries. A gente vai entender o que ele faz, quais são suas formas de receita e também entender se ele está barato, se ele está caro e ver suas vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Beleza? Então, se você não quer perder nada dos nossos conteúdos, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, já deixa seu like também, que é muito importante pra gente e o YouTube também reconhece que nosso conteúdo é de valor distribuir para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso vídeo. O que a empresa faz? A ABM Industries é uma prestadora de serviços de zeladoria, engenharia de instalações, estacionamento, climatização e paisagismo. Basicamente, é uma empresa onde ela faz toda a parte de prestação de serviço propriamente dito, quando o assunto é segurança patrimonial e também os cuidados com o próprio patrimônio. Dessa forma, a gente consegue enxergar empresas que aqui no Brasil são maiores, pelo menos aqui na região de São Paulo, como a Gocil, concorrentes, se estivessem trabalhando nos Estados Unidos, da própria ABM. Então, a gente tem aqui que ela atua em 6 segmentos diferentes, mas basicamente concentrados nos negócios e indústria. Como eu falei, o cuidado do patrimônio é importante, então 99% das empresas, das multinacionais alocadas, elas precisam de empresas como a ABM. Então a gente tem aqui uma grande alocação no setor de negócios e indústrias, aviação, e depois a gente tem meio que uma divisão proporcional entre 3 classes e soluções técnicas ficariam com a menor classe. Alguns dados da ABM. Como ela é uma prestadora de serviços e normalmente necessita de muitas pessoas trabalhando em suas plantas, ela tem cerca de 140 mil funcionários. A sua sede, seu headquarters, é em Nova York. O valor de mercado dela hoje está em 2 bilhões e 164 milhões de dólares. O seu preço hoje, no dia 1 de junho de 2020, fechou em 32 dólares e 48 cents. Seu dividend yield, os 2,30%. Agora a gente vai entender um pouquinho mais do seu desempenho. Já para a gente dar um briefing aqui, a gente vai perceber que aqui a gente tem a linha azul, que é a própria ABM. O verde seria o seu setor, seu segmento, que é a parte de industrials. E a gente tem em vermelho o S&P 500, o S&P 500. O S&P 500 é a nossa média, então ele seria nosso ponto zero. A gente quer ver o quanto o ABM se deslocou tanto para cima ou para baixo, conforme a gente tem referenciado o S&P 500. Então, nos últimos 5 anos, a gente teve uma performance do ABM 49,7% abaixo do S&P 500. Além disso, o ABM também foi um destaque negativo para empresas do seu setor, que ela foi 22% pior do que seu próprio setor. E o setor também, como um todo, ele foi cerca de 27%, quase 28% pior do que o próprio S&P 500. Então, a gente tem que entender aqui que o setor não performou bem nesses últimos 5 anos, e ainda mais com essa queda abrupta que a gente teve principalmente aqui, que foi a última pernada de baixa que a gente teve em 2020, acabou complicando bastante. Mas a gente vê que o setor já não vem bem das pernas desde 2018, desde o meio de 2018. E a ABM não vem bem desde o começo de 2018. Ela é um Dividend King, como eu já citei anteriormente. Ela distribui dividendos de forma crescente e consecutiva por 54 anos. Seu payout em 2019 beira os 34%. Isso daí é uma média também. Normalmente em períodos de crise onde ela tem um desempenho pior, o seu payout tende a aumentar um pouco, beirando seus 50%, mas na média beira seus 30% a 40%, esse canal. O crescimento médio dos seus dividendos é de 3,2% ao ano. Como a gente consegue enxergar aqui no gráfico que eu montei, ele é basicamente uma escadinha. A proporção é basicamente a mesma. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos, ele vem aumentando de 2 em 2 centavos, de forma bem consecutiva.
Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a lucratividade da empresa. A gente vai entender se faz sentido empresas desse setor, se elas têm margens altas, margens baixas. E aqui está em inglês, mas a gente vai traduzir tudo. O Quality Score basicamente é uma média de todos esses pontos e ele ranqueia de 0 a 100. A gente tem aqui que a margem bruta, que nada mais é do que o lucro bruto sobre a receita, a gente tem aqui 11,5% contra basicamente o dobro que a gente tem no setor, e o S&P 500 tem mais do que o dobro. As margens operacionais são extremamente baixas, com 3,6% da IBM, frente a quase o dobro do seu setor e quase 4 vezes, quase 3 vezes. Aí a gente tem do S&P 500, já que o S&P 500 está um pouco mais concentrado em setores com margens mais altas, como setores de tecnologia. E a gente tem que a margem líquida é baixa, é 2,2%. Isso daqui é uma margem semelhante a uma Costco, que é setor de varejo, sem vantagens competitivas. Então é um setor que a gente vai entender um pouco mais para frente, mas também as vantagens competitivas aqui são bem difíceis de a gente conseguir. Então o setor tem quase o dobro e o S&P 500 tem 4 vezes mais. O ROA, que é o Return on Assets, que seria o seu retorno sobre os ativos, é de 3,7%, bem superior à indústria e ao S&P 500. O Return on Equity, que é basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido, é um número ok. Normalmente eu gosto de ver empresas com ROI acima de 2 dígitos, de 12, 15 de preferência, próximo de 20 já é considerado até uma certa vantagem competitiva, isso de forma recorrente. E o ROIC, que também não é um valor que me chama muito a atenção, porque eu busco ROICs parecidos com esse do S&P 500, de 10 para cima, também beirando seus 2 dígitos, é um ROIC de 7,4%, mas bem superior ao do seu setor. E aqui a gente vê graficamente as margens, como que elas vieram desempenhando. Agora a gente vai entender um pouquinho mais do risco. Aqui o risco eu vou estar atrelando ao conceito acadêmico. Risco nada mais é do que o desvio padrão e volatilidade. Então aqui a gente vai estar vendo o beta, drawdown e a volatilidade da empresa. Para a gente comparar, eu trouxe os mesmos parâmetros que seriam o seu setor e o S&P 500. E a gente vai ver aqui, dentre os últimos 5 anos, a gente teve o melhor mês, melhor mês para a IBM deu 47%, ótimo, muito maior do que seus pares, mas o pior também foi bem pior do que os seus pares. Ele teve praticamente o dobro do prejuízo do que o próprio S&P 500. A gente tem um beta de 1,13, que é até aceitável. A volatilidade, aqui começa o X da questão, a volatilidade em um ano, como a gente teve essa crise em 2020, impactou bastante, mas a volatilidade subiu muito, beirando seus 50%. E a gente tem aqui seus drawdown, que é basicamente o drawdown, é quando a gente... Vou pegar a lupa aqui, é um marca-texto. Vamos supor um gráfico assim. O drawdown basicamente seria quando você pega daqui, daqui até aqui, pega essa medida, faz esse ponto, menos esse, né, que vai dar essa medida, e depois divide, vamos dizer aqui por A, e aqui eu vou chamar de B. Então você pega o A menos o B e divide por A. Ou na verdade isso daqui pode ser ou em módulo, que é o valor absoluto, ou você pode fazer o B menos o A, que seria esses valores que você já vai encontrar negativo. Então a gente tem um drawdown aí, que a gente teve o máximo, né, o maior drawdown que a gente teve nos últimos 5 anos, que é mais importante a gente enxergar esse valor num período maior. A gente teve o maior drawdown em 54,3%, que é um valor bem expressivo. Imagina em um ano
você vê o valor investido que você tem numa empresa cair 54%. É bem complicado, a não ser que você entenda realmente da forma que você está investindo. E a parte de endividamento, uma das melhores métricas que eu utilizo, que é a dívida líquida por EBITDA. Aqui é bem razoável, todos os valores que estão abaixo dessa risca são ok. Aqui esse valor é mais alto por aquisições que ela fez, então acabou alavancando suas dívidas, mas como a gente pode ver, é historicamente baixo, abaixo de 2 aí. Agora a gente vai dar uma olhada no que eles chamam dos statements, que seriam a DRE, o balanço e o fluxo de caixa. Então aqui a gente tem nos últimos 5 anos, a gente tem desde 2005 aqui até os últimos 12 meses. E a gente também tem o Compound Annual Growth Rate, a crescente de forma composta que a gente teve. E além disso, eu trouxe isso daqui porque eu gosto desses mini gráficos, porque eles ajudam a ilustrar. Beleza? Então a gente vê aqui receita crescente, CAGR de 7,3%. A gente também tem lucro operacional crescendo. Aqui a gente já começa a ter uma certa instabilidade, que é o lucro líquido já tem já apresenta certo ciclo, cai e depois volta a subir. Earnings per share, que é o lucro por ação, mesma coisa. Aqui vale um certo destaque, que é a empresa, mesmo fazendo aquisições, aqui principalmente, ela conseguiu aumentar seu caixa. Os ativos circulantes também foram cresceram bastante. A empresa veio crescendo bastante, mas o que a gente precisa enxergar aqui também, o quanto a dívida líquida cresceu, no net debt. Multiplicou por mais de 9 vezes nesse período. O Compound Annual Growth Rate de 64%. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso. Aqui chega na parte que eu mais gosto de olhar, que esse daqui é o raio-x da empresa para mim. Isso daqui realmente é um ponto extremamente decisivo para mim. Se isso daqui não tiver de acordo, eu não invisto na empresa. E sem querer dar um spoiler, mas o cash flow da IBM não me chama nada a atenção. O mínimo que eu espero de uma empresa é um operating cash flow crescente. A gente vê aqui que a empresa tem um pico e depois volta a cair. E não é isso que eu estou buscando em empresas. Aqui a gente vê o Capital Expenditure, que é o capital investido, crescendo também. São coisas que a gente não busca nas empresas. A gente sempre busca um fluxo de caixa operacional crescente, enquanto um CAPEX crescente também, mas nunca o oposto. Aqui a gente também tem o Free Cash Flow, o fluxo de caixa livre, que isso daqui é o que mais me chama atenção. Ele é muito instável e eu sempre busco estabilidade no fluxo de caixa operacional, no fluxo de caixa livre das empresas que eu estou investindo. E mesmo se a gente for olhar o fluxo de caixa livre por ação, também é a mesma coisa. Uma coisa que eu deixei passar aqui em cima é isso aqui, Average Shares Diluted. Se a gente for ver isso daqui, seria a média das ações que eles têm. E aqui a gente vê uma certa crescente. E normalmente esse número a gente quer ver caindo para a gente ver uma certa concentração dos seus acionistas em vez de uma diluição. Aqui a gente vê alguns aspectos de rentabilidade também, coisas que a gente já viu anteriormente, mas a gente vê alguns dados históricos aqui. Aqui a gente vê historicamente que o margem operacional está no máximo, o ROA está no seu pico também, o ROI está no seu pico e o ROIC também está na máxima. Então, aqui alguns aspectos que podem significar alguma coisa para quem quer que isso signifique algo. Agora a gente vai enxergar um pouco do valuation. A gente enxergar se historicamente ela está barata ou cara. Essa parte aqui a gente faz uma análise bem rápida. A gente vai olhar aqui no TTM e aqui a gente vai olhar nos 9 anos ou no maior valor que a gente encontrar aqui. Se a gente for ver, a gente está no menor preço sobre lucro, a gente está no menor preço sobre fluxo de caixa e a gente está no menor preço sobre valor patrimonial.
Preço sobre vendas, a gente também está no menor. A gente está no segundo menor Enterprise Value sobre EBITDA. A gente está num dos maiores Dividend Yields. A gente está em um Shareholder Yield atrativo. Margens na máxima. Se a gente for ver aqui historicamente, as margens todas estão na máxima. E a gente vê o ROA próximo das suas máximas, que foi 3,8%. O ROI na máxima e o ROIC próximo das máximas. A gente só teve um valor maior aqui há 9 anos. Então, pode significar que a empresa esteja barata. E de acordo com a minha precificação, utilizando o meu método, o método A Virada de Chave, da forma mais simples e mais constante que eu consegui achar utilizando o lucro por ação, que é o mais estável que eles têm, eu acredito que o valor intrínseco seja algo próximo de 41 e 44 dólares, mas eu sempre gosto de aplicar uma margem de segurança entre 40, beirando os 50%, simplesmente porque me previne do meu próprio erro. Então, se a gente for ver, o preço hoje tá 32,48 e minha margem de segurança de 50% exigiria uma entrada apenas em 21,43. Então, fazendo uma precificação bruta, está caro, mas se a gente for fazer uma análise de múltiplos, ele pode estar barato. Tudo vai depender da sua análise. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais vídeos como esse, são um pouco mais raiz, então comenta aqui embaixo, porque eu consigo fazer mais vídeos como esse, e a minha ideia é conseguir fazer uma análise como essa para todos os Dividend Kings. Então, se você quer ver isso, amassa aqui o like e também comenta aqui embaixo, beleza? Então, eu espero vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!